Deus deixou escrito há mais de 2070 anos, por meio de um profeta chamado Miqueias, em um tempo em que o seu povo havia caído, morava em trevas e também tinha uma inimiga que se alegrava. E esse versículo não foi escrito para aquele povo de então. Foi escrito para você, hoje. Escute com atenção, porque esta frase vai ser a casa onde viveremos juntos os próximos minutos. Miqueias capítulo 7, versículo 8 diz: Não se alegre de mim, inimiga minha. Ainda que eu tenha caído, me levantarei. Ainda que eu more em trevas, o Senhor será a minha luz. Nos próximos minutos, Deus quer dizer a você quem é essa voz que celebra a sua queda e dar nome a ela para silenciá-la. Quer ensinar você a distinguir que tipo de escuridão está vivendo, porque nem toda escuridão é castigo, embora ninguém tenha explicado isso assim a você. Quer lembrar algo que a Bíblia diz sobre os justos que nem mesmo muitos cristãos sabem. Mas antes de continuar, quero pedir algo muito simples. Escreva nos comentários: Eu me levantarei, Senhor. Porque declarar com a boca o que ainda não se sente no peito é o primeiro passo para se levantar. Comecemos. No Émero 1, há uma voz que se alegra com a sua queda. Não se alegre de mim, inimiga minha. Essa frase de Miqueias 7:8 não soa como alguém falando do chão. Soa como alguém que caiu, que foi visto cair e que, além disso, teve que ouvir risadas ao redor. Porque há quedas que doem pelo impacto, mas doem ainda mais pelas vozes que aparecem depois do impacto. Nos dias de Miqueias, havia inimigos reais, nações que olhavam para Judá enfraquecida e zombavam, dizendo: Onde está o teu Deus? Não apenas celebravam a ruína de um povo, tentavam transformar a sua queda em uma prova de abandono. E talvez você conheça algo parecido. Talvez não sejam nações cercando a sua casa, mas sim comentários, olhares, comparações, mensagens, redes sociais, pessoas que parecem esperar o seu tropeço para confirmar o pior sobre você. Essa é uma voz externa, a voz que não pergunta como você está, mas que gosta de ver você por baixo. A voz que não estende a mão, mas aponta para a ferida. Mas também há outra voz mais perigosa, porque não vem de fora, vem de dentro. É aquele monólogo que começa quando você apaga a luz. De novo você falhou. Você sempre vai ser assim. Já estragou tudo. Olhe para você. Ninguém mais ouve, mas você ouve. E às vezes essa voz soa tão parecida com a sua própria consciência que você acaba acreditando que é você dizendo a verdade. Mas escute bem, nem toda voz que acusa você vem de Deus. Nem toda sensação de culpa é direção do céu. Há pensamentos que não vêm para corrigir você, vêm para enterrar você. E a Bíblia também fala de uma voz espiritual. Apocalipse 12:10 a chama de o acusador de nossos irmãos, o que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Dia e noite. Isso significa que o acusador não descansa buscando argumentos contra você. O trabalho dele não é levantar você de volta ao Pai. O trabalho dele é pegar a sua queda e transformá-la em identidade. Pegar um erro e chamá-lo de destino. Pegar uma noite escura e dizer a você que já não há amanhecer. Por isso você precisa aprender a distinguir. Há uma voz que diz: você fez algo errado, volte para mim. Essa voz dói sim, mas limpa. Essa voz confronta, mas também abre caminho. Essa voz não humilha você para destruir, desperta você para restaurar. Essa é a voz do Pai. Mas há outra voz que sussurra: você é ruim. Não há mais volta. Essa voz não quer que você corra para Deus. Quer que você se esconda. Quer que você se feche. Quer que você confunda vergonha com verdade. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Leia isso outra vez por dentro. Nenhuma condenação. Não diz pouca. Não diz temporária. Não diz que Deus tolera você com incômodo. Diz nenhuma. Então,
Se a voz que você está ouvindo afunda você em condenação, afasta você da oração, faz você pensar que já não pode voltar, essa não é a voz do Pai. Porque o Pai corrige para aproximar você, não para expulsar você. Imagine que você está em uma sala com duas portas fechadas. Atrás de uma está um promotor com um processo na mão, lendo em voz alta cada erro seu, cada recaída, cada palavra que você disse mal, cada promessa que você quebrou. A voz dele é fria, exata, implacável. E durante anos, você acreditou que aquela era a sala de Deus. Acreditou que se aproximar de Deus era entrar para ouvir novamente tudo o que você fez de errado. Mas atrás da outra porta está o seu Pai. Ele não está gritando, não está celebrando a sua queda. Está sentado em silêncio, com a porta entreaberta, esperando você entrar. E hoje Deus diz a você: a porta que sempre esteve aberta era minha. A outra voz nunca foi a minha. Talvez você seja uma mãe que tem orado por anos, por um filho que foi para longe, e escuta murmúrios que dizem que você já o perdeu. Talvez você tenha recaído em algo que prometeu deixar, e uma voz chama você de lixo. Talvez você tenha cometido um erro no trabalho, e agora se sente inútil, como se todo o seu valor tivesse congelado naquele momento. Mas você não é a sua queda. A sua identidade não está congelada no seu pior dia. João 10:10 diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Se uma voz rouba a sua esperança, mata o seu desejo de voltar e destrói a sua confiança na misericórdia de Deus, não a confunda com Deus. Quando vier um pensamento que faz você se sentir afundado, faça apenas uma pergunta: essa voz me convida a voltar ao Pai ou me afasta dele? Se leva você a Deus, escute mesmo que confronte. Se leva você a se esconder na escuridão, não acredite nela. A voz que se alegra com a sua queda não é a voz de Deus. Hoje Deus diz a você: eu não me alegro quando você cai, eu me alegro quando você volta. Mas antes de ensinar você a se levantar da queda, Deus quer fazer algo mais importante primeiro. Quer que você entenda que nem toda a escuridão em que você está é castigo. Há noites que Ele permite por razões que você ainda não viu. No Êmero 2, nem toda a escuridão é castigo. Há uma escuridão que assusta, porque não apenas apaga o que você vê por fora, também começa a apagar o que você acreditava por dentro. Você orava e sentia fogo, lia a palavra e algo se movia no seu peito. Caminhava com uma certeza simples, como quem sabe que Deus está perto. Mas de repente, chegou uma estação em que tudo ficou seco. Você ora e parece que suas palavras batem no teto. Procura um sinal e ele não aparece. Tenta adorar e sua voz sai cansada. E então começa o pensamento mais perigoso: Deus está zangado comigo. E quando você acredita nisso, comete o erro duplo que muitos têm cometido em silêncio. Primeiro, assume que toda escuridão é castigo. Segundo, se afasta justamente quando mais precisa se aproximar. Você se esconde como se a presença de Deus fosse uma sala de julgamento e não um lugar de refúgio. Começa a medir sua vida espiritual pelo que sente. E como não sente nada, conclui que Deus foi embora. Mas a Bíblia mostra algo mais profundo. Nem toda treva significa a mesma coisa. Há uma escuridão que sim vem de caminhar longe de Deus. Essa é a escuridão que nasce quando você sabe que está entrando por caminhos que apagam você, quando a alma começa a endurecer, quando o que antes doía já não dói igual. Essa escuridão não se vence se justificando. Vence-se voltando. Vence-se com uma oração sincera, sem maquiagem, dizendo ao Pai: eu me afastei, mas quero voltar. E Deus não despreza esse retorno. Nunca desprezou. Mas há outra escuridão que não vem do seu pecado, e sim do que atingiu você de fora. Uma doença que você não pediu, uma traição que você não provocou, uma perda que partiu a sua vida em dois.
uma pressão familiar, econômica ou emocional que deixou você sem forças. Essa escuridão não é necessariamente castigo, muitas vezes é campo de batalha. E em um campo de batalha, você não precisa se acusar mais. Precisa se sustentar em Deus enquanto tudo treme. E também há uma escuridão mais delicada, mais difícil de entender, aquela que Deus permite não para destruir você, mas para trabalhar em você no secreto. Há noites que não são rejeição, são profundidade. Há silêncios que não são abandono, são uma forma diferente de presença. Há processos em que Deus não está tirando a sua vida, mas tirando da sua vida aquilo que impedia você de depender dele de todo o coração. Não é castigo, é sala de cirurgia. E em uma sala de cirurgia, o paciente não entende tudo o que acontece, mas confia nas mãos de quem está trabalhando. Isaías 50:10 diz: aquele que anda em trevas e carece de luz, confie no nome do Senhor e se apoie no seu Deus. Veja como isso é forte. Diz que mesmo ali, quando você não vê, quando não entende, quando não tem clareza, ainda pode confiar no nome de Deus e se apoiar nele. E depois Isaías 45:3 diz: eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Há tesouros que não se encontram correndo para fora da noite, mas aprendendo a confiar dentro dela. Não porque a escuridão seja boa em si mesma, mas porque Deus é tão bom que até na escuridão sabe guardar algo para você. Há coisas que você só descobre quando já não pode se apoiar nas suas próprias luzes. Há forças que nascem quando os refletores se apagam. Há uma fé mais limpa que aparece quando você já não busca a Deus apenas pelo que Ele faz você sentir, mas por quem Ele é. Pense em uma lagarta dentro do casulo. De fora, parece parada, quase parece morta. Não há ruído, não há movimento visível, não há sinais espetaculares. Só há escuridão, confinamento e silêncio. Mas se alguém abrisse esse casulo antes do tempo, achando que está ajudando, destruiria o que está se formando por dentro. Porque justamente nessa escuridão, onde ninguém aplaude e ninguém entende, estão sendo formadas as asas. Há escuridões na sua vida que são casulo, não túmulo. Talvez você esteja há meses orando e sente que Deus não responde. Talvez antes você tinha fogo, lágrimas, sensibilidade e agora só tem secura. Talvez interpretou o silêncio do céu como rejeição e estava prestes a desistir. Mas lembre-se de Elias. Em 1 de Reis 19:11-12, Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Depois veio um sussurro suave e delicado. Às vezes você está esperando um sinal barulhento e Deus está formando em você a capacidade de reconhecer o sussurro dele. Antes de pedir a Deus que tire você correndo da escuridão, pergunte a Ele o que está fazendo ali. Diga: Senhor, o que queres fazer em mim aqui dentro? Se isto é casulo, dá-me paciência. Se é túmulo, tira-me com a tua mão. Essa oração não nega a sua dor, mas evita que a sua dor faça você tirar conclusões falsas sobre Deus. Deus não desperdiça noites. Cada escuridão sua tem um trabalho a realizar em você. Hoje, Deus sussurra a você. Você não está em castigo, está em construção. E uma vez que você entende que tipo de escuridão está vivendo, há uma verdade que Deus quer que você grave profundamente. Cair não desqualifica você. De fato, a Bíblia tem algo surpreendente a dizer sobre o justo e as suas quedas. Número 3. 7 vezes cai o justo. Há uma crença secreta que muitos crentes carregam em silêncio, embora quase ninguém se atreva a dizê-la em voz alta. Pessoas santas não caem. E por isso, quando você cai, não sofre apenas pelo que aconteceu. Sofre porque acredita que a sua queda provou algo definitivo sobre você. Acredita que já não é tão de Deus como pensava. Acredita que os outros conseguem caminhar firmes, mas você não.
Acredita que o chamado de Deus sobre a sua vida foi cancelado no exato momento em que você voltou a tropeçar. E essa mentira pesa muito, porque faz você olhar para a sua vida como se fosse uma prova reprovada. Faz você comparar o seu processo com a parte mais limpa dos outros. Você vê outros adorando, servindo, falando com segurança e por dentro diz: eles sim, eu não. Eles avançam. Eu sempre volto para o mesmo chão. Mas quero que você escute isto com calma. Essa ideia de que o justo nunca cai não vem da Bíblia. Vem de uma imagem falsa da fé. Uma imagem em que todos parecem fortes. Ninguém confessa fraqueza. Ninguém admite cansaço. Ninguém erra, ninguém recomeça. Mas a palavra de Deus não fala assim. Provérbios 24:16 diz: porque 7 vezes cai o justo e se levanta, mas os ímpios tropeçam no mal. Leia isso outra vez por dentro. 7 vezes cai o justo. Não diz que cai o fraco. Não diz que cai o rejeitado. Não diz que cai aquele que já perdeu a Deus. Diz que cai o justo. E ainda depois de cair, a Bíblia continua chamando-o de justo. Talvez você pensasse que ser justo era nunca tocar o chão. Mas Deus está mostrando outra coisa. O que define o justo não é que nunca cai. O que define o justo é que não faz do chão a sua casa. Cai sim, chora sim, sente vergonha sim, sente-se quebrado sim. Mas algo dentro dele, sustentado por Deus, volta a se levantar. Mais uma vez, mesmo com as pernas tremendo, mesmo com a alma doendo, mesmo tendo que dizer: Senhor, não sei como voltar, mas aqui estou. A diferença entre o justo e o ímpio nem sempre se vê no momento da queda. Às vezes, ambos estão no chão. Ambos sangram. Ambos perderam força. A diferença aparece depois. Um fica ali e deixa que a queda lhe dê um nome. O outro olha para cima e permite que Deus segure a sua mão. A diferença não está no chão, está na resposta ao chão. Salmo 37, 23 ao 24 diz: os passos do homem são confirmados pelo Senhor, e ele se agrada do seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Veja a ternura dessa frase: não ficará prostrado. Não porque seja perfeito, não porque tenha uma força inesgotável, não porque nunca erre. Não ficará prostrado porque Deus sustenta a sua mão. A sua esperança não está na força do seu próprio agarrar, mas na fidelidade da mão que sustenta você. E Salmo 145, 14 confirma de maneira simples e bela: o Senhor sustém a todos os que caem. Não diz que Deus despreza todos os que caem, diz que os sustém. Então, por que você continua acreditando que Deus soltou a sua mão só porque você tocou o chão? Olhe para uma criança aprendendo a andar. Ela cai uma vez, 2 vezes, 6 vezes, 10 vezes em poucos minutos. Seus joelhos encontram o chão, suas mãos buscam equilíbrio, seu rosto muda entre medo e surpresa. Mas ninguém naquela casa grita: fracassado, você não vai conseguir. É uma vergonha para esta família. Ninguém cancela o seu futuro porque ela caiu enquanto aprendia. Seu pai se inclina, estende os braços, a encoraja, a levanta, limpa um pouco e a deixa tentar outra vez. E cada queda, ainda que pareça pequena, está ensinando-a a permanecer de pé. Se um pai humano pode olhar assim para uma criança que tropeça, por que você acredita que o seu Pai Celestial olha para você com menos ternura quando você cai? Talvez você esteja há anos lutando com a mesma batalha. Talvez tenha voltado a cair na semana passada. E desde então, tenha orado com vergonha, como se Deus estivesse cansado de ouvir você pedir perdão. Talvez você se compare com crentes que parecem nunca cair. E essa comparação fez você se sentir quebrado, defeituoso, menos amado. Mas Deus não está escrevendo a sua história a partir do seu último tropeço. Ele colocou em você uma força que não se quebra com o primeiro golpe.
E cada queda entregue nas mãos dele pode se tornar material com o qual ele constrói uma alma mais firme, mais humilde, mais dependente, mais verdadeira. Hoje, escreva isto no seu diário, no seu celular ou em uma folha. Sou o justo que se levanta. Minhas quedas não são minha sentença, são minha escola. Leia em voz alta todas as manhãs durante 7 dias, não como uma frase vazia, mas como uma declaração de retorno. Cada vez que a vergonha disser, fique no chão, você responda com a palavra. 7 vezes cai o justo e se levanta. O que faz você justo não é não cair, é levantar-se mais uma vez. Mas para se levantar bem, primeiro você precisa saber de que tipo de queda está se levantando. Porque há quedas morais, há quedas circunstanciais e há quedas emocionais. E Deus fala de maneira diferente com cada uma. Comecemos pela que mais vergonha traz, a queda moral. Número 4. Quando a queda, da qual quase ninguém quer falar, porque não apenas dói, dá vergonha. Não é a queda que fizeram com você. Não é a porta que fecharam para você. Não é a doença que chegou sem pedir permissão. É aquela queda em que você sabe que houve uma decisão sua no meio. Uma mentira, uma traição, uma infidelidade, uma recaída. Uma palavra que destruiu, um segredo que você escondeu. Algo que aconteceu há uma semana, ou algo que aconteceu há 15 anos e ainda volta à noite para bater a porta da sua memória. E antes de continuar, só quero que você tenha um ato de coragem diante de Deus. Nomeia isso por dentro, sem enfeitar, sem esconder debaixo de frases suaves. Diga ao Senhor, ainda que em silêncio, isto foi o que fiz, isto é o que carreguei. Isto é o que não tive coragem de encarar de frente. Porque o que não se nomeia, muitas vezes continua governando nas sombras. E Deus não está pedindo que você nomeie para humilhar você. Está convidando você a tirar isso da escuridão para curar. Há uma diferença enorme entre a vergonha que aprisiona e a vergonha diz, esconda-se, se Deus vir isso, vai rejeitar você. Mas a verdade de Deus diz, traga a luz, porque eu já vi, e mesmo assim estou chamando você. Miqueias 7,19 diz, tornará a ter misericórdia de nós, sepultará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Escute essa imagem. Não diz que Deus encosta o seu pecado em um canto para lembrar depois. Não diz que o deixa perto da margem para qualquer onda devolvê-lo. Diz que o sepulta, diz que o lança nas profundezas do mar. No fundo, onde você não pode ir buscá-lo todas as noites para se castigar outra vez. Mas o problema é que às vezes você pede perdão a Deus e depois continua tratando a si mesmo como se Deus não tivesse respondido. Você se confessa diante dele, mas não se solta. Chora na oração, mas depois volta a abrir o processo. E uma voz diz, sim, talvez Deus perdoe outros, mas não isso. Não o seu caso. Se Deus soubesse tudo, mas Deus sabe tudo. Essa é a parte que mais cura e ao mesmo tempo mais estremece. Deus não descobriu a sua queda quando você a confessou. Ele já sabia, e mesmo sabendo, deixou a porta entreaberta. Adão se escondeu de Deus no jardim, e tudo se complicou na distância. Davi, depois do seu pecado, aprendeu a se esconder em Deus. Não encobriu a sua mancha com silêncio, levou adiante do único que podia limpá-la. Por isso, no Salmo 51, 10 ao 12, clamou, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação. Isso não é um homem fingindo que nada aconteceu. É um homem quebrado, entrando no lugar certo, com a sua ferida aberta. O seu pecado não afasta você de Deus, se você o leva a Deus. O que afasta é escondê-lo. O que endurece é encobri-lo.
O que apodrece por dentro é viver como se a aparência pudesse substituir a confissão. Pense em uma ferida na pele. Se você a cobre por semanas com um curativo fechado, sem limpeza, sem ar, sem luz, ela começa a infeccionar. Por fora pode parecer coberta, mas por dentro se torna perigosa. Dói mais, cheira mal, se espalha. Mas quando finalmente você a expõe, quando permite que a mão certa a limpe, quando deixa a luz entrar, começa o processo de cicatrização. Nem sempre é confortável. Às vezes arde, às vezes é difícil olhar, mas é ali que começa a cura. O seu pecado não confessado é ferida coberta. O seu pecado confessado é ferida exposta à mão do médico. 1 de João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fiel. Que palavra forte! Não diz que talvez perdoa se estiver de bom humor. Não diz que talvez receba você se a sua queda não foi tão grave. Diz que Ele é fiel e justo. O perdão dele não depende do humor de um dia. Descansa no próprio caráter dele. Quando você volta de verdade, Deus não improvisa misericórdia. Deus responde conforme quem Ele é. E veja o filho pródigo. Lucas 15:20 diz: E, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, e movido de compaixão, correu. Quando ainda estava longe, não quando chegou limpo, não quando preparou um discurso perfeito, não quando recuperou tudo o que perdeu. Ele o viu no caminho, viu que estava voltando, e correu. Talvez você carregue culpa por um aborto, uma infidelidade, um vício, uma traição, uma mentira, algo que você fez e que ainda não consegue dizer sem sentir o peito apertar. Talvez já tenha confessado isso a Deus, mas continua vivendo como se o seu perdão estivesse pendente. Hoje, pegue uma folha e escreva: Senhor, confesso diante de Ti. E completa essa frase. Depois, escreva abaixo 1 de João 1:9 completo. E assine essa folha como um ato de perdão. Não porque o papel tenha poder, mas porque a sua alma precisa ver escrito o que Deus já prometeu. Deus não tem mais medo do seu pecado do que você. Ele já sabia e ainda assim chamou você. Hoje Deus sussurra a você: o que você não teve coragem de nomear, eu já sepultei. Mas nem toda queda é moral. Há quedas que você não buscou, que não mereceu, que chegaram como um raio no meio da sua obediência. Quando a vida se rompe sem que você tenha feito nada de errado, essa dor é diferente e Deus tem uma palavra diferente para ela. Número 5. Quando a queda é crise externa. Há golpes que não vieram por uma decisão sua. E isso também precisa ser dito com clareza. Nem tudo o que derrubou você foi consequência de um pecado escondido. Nem toda dor chegou porque você fez algo errado. Às vezes a vida se quebra enquanto você está tentando obedecer. Às vezes o chão se abre debaixo dos seus pés sem que você tenha cavado o buraco. E quando isso acontece, há uma armadilha muito sutil. Você começa a se culpar para sentir que pelo menos tinha algum controle. Você diz a si mesmo: talvez se eu tivesse orado mais, talvez se eu tivesse sido melhor, talvez se eu tivesse visto os sinais, talvez se eu tivesse falado antes, talvez se eu não tivesse confiado tanto. E sem perceber, transforma uma ferida em condenação. Você não está apenas sofrendo pelo que aconteceu, também está carregando uma culpa que não pertence a você. E hoje, Deus quer quebrar essa corrente dentro de você. Talvez tenha sido uma demissão depois de anos de serviço leal, de chegar cedo, de suportar pressão, de dar mais do que pediam, e ainda assim entregaram a você um envelope como se a sua história coubesse em uma assinatura. Talvez você seja a esposa que abriu o telefone errado e descobriu uma traição que nunca imaginou. Talvez tenha sido um diagnóstico médico que chegou sem aviso e mudou seus planos em uma única frase.
Talvez você tenha enterrado alguém amado há menos de um ano e ainda há dias em que o seu corpo acorda procurando por essa pessoa. Talvez você tenha levantado um negócio com esforço, noites sem dormir, sacrifícios e uma crise que você não causou ou fez cair. Isso também é queda. Mas não é a mesma queda do pecado. É a queda do golpe externo. É quando algo derruba você de fora e por dentro você pergunta: Senhor, por que se eu estava tentando fazer as coisas certas? A Bíblia não esconde que os justos também são derrubados. Jó não perdeu tudo porque fosse um homem torto. José não caiu no poço porque tivesse traído seus irmãos. Jeremias não terminou em uma cisterna porque pregasse mentira. Paulo não ficou no meio de uma tempestade porque Deus o tivesse abandonado. A palavra não pinta uma fé onde os obedientes nunca sangram. A palavra mostra uma fé onde, mesmo sangrando, Deus não solta. 2 Coríntios 4, 8-9 diz: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não destruídos. Leia devagar. Atribulados, sim. Perplexos, sim. Perseguidos, sim. Abatidos, sim. A Bíblia não nega o golpe, não maquilha a crise, não diz para você sorrir como se nada doce. Mas em cada frase há um limite que Deus estabelece. Atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não destruídos. Há algo que de fato aconteceu, mas há algo que Deus não permitiu que terminasse com você. Isaías 43, 1-3 diz: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e, quando pelos rios, eles não te submergirão. Veja bem, Deus não diz você nunca passará por águas. Diz, quando passar. Há águas que se atravessam chorando. Há rios que não se explicam. Há estações em que tudo que você consegue repetir é: Senhor, não entendo, mas não me soltes. E a promessa não é ausência de profundidade. A promessa é presença no meio dela. Olhe para uma árvore no meio de uma tempestade. O vento uiva, os galhos se curvam quase tocando o chão, o tronco range, a chuva bate sem descanso. De fora parece que a qualquer momento vai se partir. Alguns galhos caem, algumas folhas se perdem, a casca fica marcada. Mas quando a tempestade passa, a árvore continua ali, não intacta, porque negar as cicatrizes seria mentir. Mas continua de pé, e debaixo da terra, onde ninguém aplaude, suas raízes se agarraram mais fundo. A tempestade não a destruiu, a enraizou. Isso que você está vivendo não veio para destruir você. Deus pode usar até o que não deveria ter acontecido para enraizar você mais profundamente nele. Romanos 8:28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não significa que tudo foi bom. Não significa que Deus causou a traição, a morte, a injustiça ou o abandono. Significa que o poder dele é tão grande que pode entrar nos escombros e tirar dali algo que o inimigo nunca quis produzir. Uma fé mais firme, uma dependência mais verdadeira, uma compaixão mais profunda, uma vida que já não se sustenta em aparências, mas em Deus. Salmo 34:19 diz: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas, a Bíblia é honesta. Mas também diz: de todas, não promete uma vida sem aflições. Promete um Deus que sabe livrar, sustentar, acompanhar e reconstruir. Hoje, faça algo simples. Pegue uma folha e divida em duas partes. Em uma coluna, escreva o que você perdeu: o trabalho, o relacionamento, a saúde, o sonho, a segurança, o plano. Na outra coluna, escreva o que Deus não tirou de você: a sua respiração, a sua fé mesmo que esteja tremendo, a sua capacidade de amar, a sua identidade em Cristo, a manhã seguinte, a possibilidade de recomeçar,
A primeira coluna é o que mudou. A segunda é o que Deus continua sustentando. Nem tudo que derruba você foi causado por você, mas levantar-se continua sendo a sua decisão, junto com Ele. E há uma terceira queda, da qual quase ninguém fala na igreja. Não é pecado, não é crise. É algo mais sutil, mais silencioso e muitas vezes mais longo. A queda emocional. Quando a sua alma simplesmente fica sem fôlego. Deus também tem uma palavra para isso. Número 6, quando la caída es emocional. Esta es la caída de la que muchos no hablan, porque no sempre se vê desde afuera. Não há uma porta cerrada, não há um diagnóstico que podas mostrar em uma hoja. Pero por dentro, algo se apagou. Te levantas, haces tus tarefas, respondes mensagens, saludas, trabalhas, sonrias quando toca sonreír. Pero sientes que estás plano, como se tu alma caminara despacio detrás de tu corpo. E lo mais duro é que por ser creyente, a vezes te culpas por sentir-te assim. Piensas que se tuvieras mais fé não llorarias tanto, que se de verdade confiaras em Deus, não te sentirias vazio, que deverias estar sempre forte, sempre agradecido, sempre com uma palavra bonita em la boca. E essa pressão te hunde mais, porque ademais de carregar tristeza, cargas vergüenza por estar triste. Chorar não é pecado. Estar cansado não é rebeldia. Sentir-se abatido não significa que Deus se afastou de você. A Bíblia não esconde a dor dos filhos de Deus. Os salmos estão cheios de lamentos, de perguntas, de noites longas, de homens que não sabiam como continuar e ainda assim falavam com Deus. Davi perguntou: até quando, Senhor? Davi chorou, Davi se queixou, Davi suplicou. E Deus não apagou essas palavras da Escritura. Deixou-as ali para que você saiba que a sua dor também pode orar. Salmo 42:5 diz: por que estás abatida, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Veja o que faz o salmista. Não nega o que sente. Não se obriga a fingir. Não diz: não está acontecendo nada. Ele fala com a própria alma. Olha para ela de frente e diz: eu sei que você está abatida. Eu sei que está perturbada. Mas espere em Deus. Essa é uma ferramenta espiritual que muitos esqueceram. Falar com a sua alma com a verdade de Deus quando as emoções fazem barulho. Talvez hoje você não consiga fazer uma grande oração. Talvez não tenha forças para cantar, mas pode sussurrar: alma minha, espera em Deus. Mesmo sem sentir nada, espera. Mesmo cansada, espera. Mesmo sem ver saída, espera. Ainda o louvarei, não como uma obrigação fria, mas como uma pequena corda que Deus lança dentro do poço. Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvas de espírito oprimido. Não diz que Deus está perto apenas dos fortes. Não diz que está perto apenas dos que sorriem. Diz que está perto dos quebrantados. O seu quebrantamento não afasta você de Deus. Aproxima. Há uma forma de presença divina que se sente especialmente no chão, quando você já não tem discurso, quando só consegue respirar e dizer: Senhor, aqui estou. E Jesus também chama você aí. Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não diz: venha quando já estiver bem. Diz: venha cansado, venha carregado, venha com o peito apertado, venha com essa tristeza que você não sabe explicar, venha com a alma sem forças. Porque Deus não pede que você se cure sozinho. Ele se aproxima primeiro, torna-se presença segura, caminha com você no vale. E, nessa companhia, pouco a pouco, algo dentro de você volta a confiar, volta a respirar, volta a viver. Pense em uma semente plantada debaixo da terra. De fora parece que nada acontece. O solo está escuro, silencioso, sem sinais. Alguém poderia olhar
e dizer: aqui não há vida. Mas debaixo da terra, em segredo, sem aplausos, a semente está criando raízes. Se você a arranca antes do tempo para verificar se cresce, você a mata. Há estações emocionais que parecem túmulo, mas nas mãos de Deus são germinação. Nem tudo o que está oculto está morto. Algumas coisas estão sendo formadas em silêncio. Talvez você esteja há meses se sentindo assim, sem entender o porquê. Talvez seja uma mulher que passou por um aborto e carrega um luto que ninguém vê. Talvez seja um pai que perdeu um filho e já não consegue chorar diante de ninguém, porque todos esperam que você seja forte. Talvez você se levante todos os dias sem vontade e nunca diga isso na igreja. Deus não despreza essas lágrimas. Salmo 56:8 diz: contaste os meus passos quando sofri. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro. Suas lágrimas não se perderam. Deus as contou. E escute isto com amor. Se essa escuridão é intensa, se já dura muito tempo, se você sente que já não consegue se sustentar, buscar ajuda não é falta de fé. Deus também cuida por meio de pessoas preparadas, médicos, conselheiros e mãos humanas que podem acompanhar você com sabedoria. Pedir apoio pode ser o passo de obediência que Deus está mostrando a você hoje. Nesta semana, em vez de se exigir sentir-se melhor, permita-se orar os salmos de lamento. Abra o Salmo 42, o 88, o 77. Leia em voz alta como se fossem seus. Esse ato também é fé. Às vezes, a fé canta. E às vezes a fé apenas chora diante de Deus. Chorar não é pecado. Desfalecer não é incredulidade. Deus está especialmente perto do quebrantado. E talvez, neste ponto, alguém pense: mas já faz muito tempo que estou nessa escuridão. Já não é uma queda. Virou minha casa. Se essa é a sua história, o que Deus quer dizer agora pode mudar a sua semana. Há uma palavra escondida no versículo de Miqueias, que poucos perceberam. No Emero 7, o verbo escondido. Morar em trevas. Volte por um momento a Miqueias 7:8, porque há uma palavra escondida ali que pode explicar mais da sua história do que você imagina. O versículo não diz apenas: ainda que eu tenha caído, me levantarei. Se dissesse só isso, falaria de uma queda pontual, de um momento, de um golpe, de uma noite difícil. Mas depois acrescenta: ainda que eu more em trevas, o Senhor será a minha luz. E essa palavra muda tudo. Morar não é tropeçar por um instante. Morar é viver ali. Morar é ter construído casa na escuridão. Porque uma coisa é cair e outra muito diferente é acostumar-se a viver como se ainda estivesse caído. Uma coisa é ter passado por uma queda moral, emocional ou circunstancial. Outra coisa é continuar pensando, falando, orando e olhando para si mesmo, como se aquela queda ainda tivesse autoridade sobre a sua identidade. Há pessoas que já saíram do lugar físico da dor, mas a alma continua sentada no mesmo canto escuro. O evento já passou, a conversa já passou, a noite mais dura já passou, mas por dentro continuam vivendo ali. Talvez você tenha se arrependido há anos, pediu perdão, cortou aquilo, fechou a porta, fez o certo, mas ainda carrega a vergonha como se tivesse acontecido ontem. Talvez você tenha deixado um vício, mas nunca celebrou a sua liberdade, porque uma parte de você ainda espera cair outra vez. Talvez tenha saído de um relacionamento que o feriu, mas continua caminhando como se ainda estivesse debaixo daquela voz. Talvez tenha perdido alguém amado, e embora o calendário diga que anos se passaram, o seu coração ainda vive no dia do enterro. Talvez você tenha chegado tarde a Deus e ainda se pune pelos anos que não soube viver. E esta palavra é para você. Deus não fala apenas com quem está no chão. Deus também fala com quem se levantou, mas ainda mora em trevas. O perdão de Deus pode ser imediato, mas a restauração da alma às vezes leva tempo.
Deus não apressa você. Deus não fica diante de você com os braços cruzados dizendo: você já deveria estar bem. Deus não mede o seu processo pelo relógio dos outros. Ele sabe que há feridas que param de sangrar antes de parar de doer. Sabe que há lembranças que não se apagam de um dia para o outro. Sabe que há quartos internos nos quais você ainda não teve coragem de entrar. E mesmo ali, Ele não abandona você. Salmo 139, 11 ao 12 diz: se eu disser, certamente as trevas me encobrirão. Até a noite resplandece ao meu redor. Nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Leia devagar por dentro. Para Deus, a sua escuridão não é escuridão. Você pode sentir-se perdido, escondido, confuso, preso, mas Deus vê você com clareza. Vê você igual no meio da sua noite e no seu melhor dia. Não precisa que você saia perfeito para encontrá-lo. Ele entra onde você está. E se Deus vê você, também pode guiar você. Isaías 42:16 diz: farei que os cegos andem por um caminho que não conhecem. Guiá-los-ei por veredas que não conhecem. Tornarei as trevas em luz diante deles e os caminhos tortuosos em planos. Deus não diz que você precisa fabricar luz com as próprias forças. Diz que Ele fará luz onde hoje você só vê sombra. Ele pode transformar pensamentos antigos. Pode ensinar você a inaugurar caminhos novos por dentro. Pode pegar uma mentira que você repetiu por anos e substituí-la por uma verdade que comece a respirar em você. Deus não criou você para ficar preso. Ele colocou dentro de você a capacidade de voltar a pensar a partir da verdade, de voltar a olhar a sua história com misericórdia, de entregar uma e outra vez as lembranças que ainda doem. Cada vez que você diz: Senhor, essa mentira eu não quero mais habitar, uma porta se abre. Cada vez que declara: isso fez parte da minha história, mas não é o meu nome, uma janela deixa a luz entrar. Pense na lagarta dentro do casulo. Ela não sai no segundo dia. Passa tempo em escuridão total, sem sinais visíveis, sem aplausos, sem explicação para quem observa de fora. Se alguém tentasse abrir o casulo antes do tempo, achando que ajuda, a machucaria, porque as asas precisam se formar em segredo. Há estações escuras que duram mais do que você gostaria, mas não um minuto além do que Deus precisa para formar em você o que ainda não se vê. Isso não significa que você deva viver ali para sempre. Significa que não deve confundir processo com abandono. Algumas escuridões prolongadas são sala de cirurgia. Deus está fazendo em silêncio o que talvez você não permitiria com as luzes acesas. Mas também chega o momento em que a mesma voz que sustentou você na noite diz: agora você pode sair, já não precisa chamar essa escuridão de casa. Pergunte a si mesmo hoje, com honestidade, em que escuridão estou morando há tempo demais e preciso começar a sair? Que mentira sobre o meu passado continuo repetindo, embora Deus já a tenha silenciado há anos? Escreva: olhe isso diante do Senhor e declare: ainda que eu more em trevas, o Senhor é a minha luz. A partir de hoje eu me mudo. Se você está há anos sentado no escuro, esta palavra é para você. Sair daí também é possível. Hoje Deus sussurra a você: eu estive esperando por você. Você já pode voltar para casa. E agora, chegamos ao coração do versículo. A frase que transforma toda essa escuridão em algo completamente novo. 6 palavras que Deus quer gravar em você hoje antes que este vídeo termine. Número 8. Deus será a minha luz. Quero que você escute isso devagar, porque, se entender, nunca mais vai ler Miqueias 7:8 da mesma maneira. O versículo não diz: ainda que eu more em trevas, o Senhor tirará as minhas trevas. Não diz isso. Não promete que a noite terminará no minuto exato em que você orar.
Não promete que a dor desaparecerá de repente. Não promete que tudo ficará claro antes de você fechar os olhos esta noite. Diz algo mais profundo, mais forte, mais íntimo. Ele será a minha luz. Há uma forma de fé que só pede a Deus que tire o problema. E tá certo pedir. Você pode pedir ao Senhor que tire a doença, que tire a angústia, que abra a porta, que restaure o que foi quebrado, que acalme a tempestade. Deus não se ofende com seus pedidos. Mas há uma fé mais profunda que começa a nascer quando você descobre que muitas vezes Deus não tira a noite imediatamente. Ele entra nela com você. Nem sempre apaga a escuridão de fora. Às vezes, torna-se luz por dentro. E essa diferença muda tudo. Porque uma coisa é dizer, Deus me dá luz, e outra é dizer, Deus é a minha luz. Se Deus apenas lhe desse luz, você poderia temer que essa luz acabasse, poderia pensar que depende do dia, da sua força, do seu ânimo, da sua capacidade de se manter firme. Mas se Deus é a sua luz, então a sua luz não depende de uma circunstância. Depende de quem Ele é. E enquanto Ele existir, você não estará completamente em trevas. Por isso Davi pôde dizer no Salmo 27:1, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Davi não falava de uma vida sem inimigos. Ele conhecia cavernas, perseguições, traições, noites longas, mas, no meio de tudo isso, declara, O Senhor é a minha luz, minha salvação, minha segurança, quando tudo ao redor ameaça me apagar. E em 2 de Samuel 22:29 lemos, Tu és a minha lâmpada, ó Senhor, o Senhor ilumina as minhas trevas. Veja essa frase, minhas trevas. Davi não nega que tem trevas. Não fala como se nunca tivesse passado por sombras, mas também não permite que as trevas tenham a última palavra. Diz, o meu Deus iluminará as minhas trevas. Não qualquer escuridão, a minha, a que eu conheço, a que pesou sobre mim, a que eu chorei, a que escondi. Essa também pode ser iluminada por Deus. E aqui chegamos ao centro de tudo. Quando Jesus disse em João 8:12, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele não estava usando uma frase bonita para consolar as pessoas. Estava revelando quem ele é. Estava dizendo, eu sou a resposta para essa noite que você não sabe explicar. Eu sou a luz que Miqueias anunciou quando disse, o Senhor será a minha luz. Não é uma ideia, não é uma emoção passageira, não é otimismo. É o próprio Cristo entrando na sua escuridão e dizendo, siga-me. Você não precisa ver todo o caminho, só precisa caminhar comigo. João 1:5 diz, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A escuridão parece enorme, mas não tem poder para vencer a luz. Pode cercá-la, mas não apagá-la. Pode cobrir um ambiente, mas basta uma chama pequena para quebrar o seu domínio. As trevas não têm a última palavra quando a luz entra. Imagine que você está em uma caverna completamente escura. Você não vê nem a própria mão. Não sabe onde está a saída. Cada passo dá medo, porque você não sabe se vai bater, cair ou se perder mais. Então alguém acende um fósforo. A chama é pequena, frágil, cabe entre 2 dedos. Mas naquela caverna, essa pequena chama muda tudo. Você já consegue ver uma pedra, já consegue ver a borda do caminho. Já consegue distinguir o próximo passo. Talvez não ilumine toda a caverna. Talvez não mostre a saída completa, mas mostra o suficiente para avançar. E às vezes é isso que Deus faz. Não mostra todo o futuro, mas ilumina o próximo passo. E com esse passo, começa a saída. Não se trata de se resignar, nem de repetir frases vazias como se a dor não importasse. Não se trata de dizer, tudo acontece por uma razão, enquanto por dentro você está quebrado. Trata-se de confiar que Deus é maior do que o que aconteceu com você. Trata-se de crer que Ele pode escrever certo até em linhas tortas,
que a sua noite não é mais forte do que a presença dele, que a sua história não termina onde a luz se apagou. Hoje, antes de dormir, faça algo simples. Apague todas as luzes do seu quarto. Fique um momento em silêncio, sem fugir da escuridão, e diga em voz alta: ainda que eu more em trevas, Deus será a minha luz. Depois acenda uma pequena luz, uma vela, uma lâmpada, a tela do seu celular. Olhe para ela por alguns segundos. Essa pequena luz representa o suficiente que Deus dá para o próximo passo. Deus nem sempre apaga a sua noite, mas sempre se faz luz dentro dela. Hoje, Deus sussurra a você: você não precisa ver todo o caminho. Eu sou a sua luz, passo a passo. E há um exemplo no Novo Testamento que mostra como essa luz de Deus funciona na prática. É a história de um homem que caiu tão fundo quanto qualquer um de nós pode cair, e que foi restaurado no mesmo lugar onde falhou. O nome dele é Pedro, e Deus deixou a sua história para você hoje. Número 9. O fogo de brasas da restauração. Há um detalhe na história de Pedro que parece pequeno, mas quando você o percebe, entende como Jesus restaura. Na noite em que Pedro negou o seu mestre, ele não estava em qualquer lugar. João 18:18 diz que os servos e os guardas haviam acendido um fogo, porque fazia frio, e Pedro estava com eles se aquecendo. Um fogo de brasas, uma noite fria, um grupo ao redor do fogo. E ali, perto daquele calor emprestado, Pedro disse 3 vezes que não conhecia Jesus. Às vezes, a sua queda também tem um lugar, um quarto, uma conversa, uma cama, um escritório, uma igreja, um telefone, uma rua, um cheiro, algo que quando volta, te leva de volta imediatamente àquele momento. Você não apenas lembra do que aconteceu, você sente de novo, o peito aperta. A vergonha retorna, a memória sussurra: aqui você falhou, aqui você negou, aqui você se quebrou. Mas dias depois, após a ressurreição, Jesus aparece na margem do lago. Os discípulos estão pescando. Pedro reconhece que é o Senhor e se lança na água. Não espera chegar de forma organizada. Não prepara um discurso. Não sabe o que Jesus vai dizer. Só sabe que é Ele. E quando um coração que falhou vê o Senhor vivo, corre mesmo com medo. E quando Pedro chega à praia, João nota algo que não estava ali por acaso. Jesus havia preparado um fogo de brasas. De novo brasas. De novo aquele cheiro. De novo aquele ambiente. Jesus recriou a cena do fracasso. Não para humilhar Pedro, mas para curá-lo no mesmo lugar onde a memória doía. Jesus poderia tê-lo restaurado em outro cenário. Poderia ter esperado outro dia. Poderia ter falado com ele longe do fogo, longe da lembrança, longe de tudo que tocasse a ferida. Mas não fez assim, porque Jesus não queria que Pedro associasse aquele fogo apenas à sua negação. Queria que, a partir daquele dia, quando Pedro sentisse o cheiro de brasas, não lembrasse apenas da sua queda, mas também do seu perdão. Não apenas da sua covardia, mas também do seu chamado restaurado. É isso que Deus faz com você. Nem sempre. Ele te tira da cena do fracasso. Às vezes, Ele entra com você nessa cena e muda o seu significado. O que antes te lembrava da vergonha, começa a te lembrar da sua misericórdia. O que antes era uma porta fechada se torna altar. O que antes era acusação se transforma em testemunho. Depois de comer, Jesus não diz a Pedro: por que você me negou? Não o encurrala com perguntas para fazê-lo sangrar outra vez. Ele pergunta: Simão, filho de Jonas, você me ama? E faz isso 3 vezes. Uma pergunta para cada negação, não como castigo, mas como reconstrução. Cada resposta de Pedro coloca uma nova pedra onde antes havia ruína. E cada vez que Pedro responde, Jesus lhe devolve uma missão: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Veja com atenção.
Jesus não apenas perdoa Pedro, ele o comissiona novamente. Não apenas limpa o seu passado, ele lhe devolve o futuro. Não apenas diz, está tudo bem, eu te perdo. Ele diz, em outras palavras, eu ainda conto com você. Talvez você pensou que depois do que aconteceu, Deus só poderia te tolerar de longe. Talvez acreditou que a sua queda cancelou o seu chamado, que a sua vergonha anulou o seu propósito, que o seu erro te tirou para sempre da mesa. Mas Salmo 23:3 diz, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus restaura a sua alma, a coloca de volta no caminho. Não pela força do seu nome, mas por amor ao nome dele. Pense em uma casa onde algo doloroso aconteceu. Uma traição, uma perda, uma discussão que deixou marcas. Muitos se mudariam para não lembrar. Mas há pessoas que decidem ficar, abrir janelas, pintar paredes, consertar portas, limpar o pó, voltar a pôr a mesa. E com o tempo, aquela casa que foi cenário de dor se torna cenário de restauração. Cada cômodo lembra o que foi, mas também proclama o que Deus fez depois. Assim é Deus com você. Ele não te muda de você mesmo, ele te restaura no mesmo lugar. Talvez você tenha evitado voltar a uma igreja porque ali foi julgado. Talvez evite uma conversa com alguém que viu a sua pior versão. Talvez ainda não tenha voltado emocionalmente ao seu casamento, depois de uma ruptura. Talvez exista um lugar que ainda pesa, porque foi ali que você caiu. Hoje, peça a Deus coragem para voltar, não para reviver a queda, mas para permitir que Ele transforme a cena. Deus não te leva a outro cenário para te restaurar. Ele cura o mesmo cenário onde você falhou. Hoje Deus sussurra a você. Estou te esperando na mesma praia onde você caiu. Mas desta vez, venho com o café da manhã. E para caminhar da restauração para frente, Deus te entrega um presente que a maioria de nós toma como garantido. Um presente que chega sem você pedir, pontual, a cada 24 horas. Nu é mero misericórdias novas a cada manhã. Depois do mais difícil, Deus nem sempre te dá uma explicação imediata. Às vezes, Ele te dá algo mais simples, mais silencioso, mas igualmente poderoso, uma manhã nova. E talvez isso soe pequeno quando você vem de uma noite inteira de lágrimas. Talvez você quisesse uma resposta completa, uma porta aberta, um sinal claro, uma restauração visível. Mas há amanheceres que são a forma mais terna de Deus te dizer, eu ainda não terminei com você. O livro de Lamentações nasceu no meio de ruínas. Não foi escrito a partir de um jardim tranquilo nem de uma vida confortável. Foi escrito depois de ver dor, perda, destruição. Perguntas sem resposta. E bem no meio de um dos livros mais sombrios da Bíblia, surge um brilho que parece uma janela aberta em um quarto cheio de fumaça. Lamentações 3:22-23 diz, pelas misericórdias do Senhor não fomos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Não diz que Deus te dá misericórdia apenas quando você teve um bom dia. Não diz que as misericórdias chegam quando você orou perfeitamente, quando não falhou, quando se comportou bem, quando a sua semana foi impecável. Diz que são novas a cada manhã. Isso significa que cada amanhecer é um lembrete físico de uma verdade espiritual. Se você abriu os olhos hoje, é porque a misericórdia de Deus chegou outra vez pontual à sua porta. E isso é importante, porque quando você cai, algo dentro de você começa a acreditar que Deus se cansa. Você pensa, já pedi perdão muitas vezes. Já voltei tantas vezes com a mesma ferida. Deus deve estar cansado de ouvir a minha voz. Talvez ontem havia misericórdia, mas hoje eu não sei. Essa é uma mentira antiga. A misericórdia de Deus não tem limite para você. Não acabou ontem à noite, não se esgotou com o seu último choro, não se consumiu na sua pior queda.
Quando a Bíblia diz que são novas, não está falando de sobras. Não são misericórdias requentadas de ontem. Não é o que sobrou do perdão da semana passada. São misericórdias frescas para este dia. A misericórdia que você precisa hoje não é a mesma que precisava ontem, porque hoje você tem outra carga, outro pensamento, outra batalha, outra conversa pendente, outra decisão a tomar. E Deus sabe disso. Por isso, Ele não te dá uma misericórdia velha para uma luta nova. Ele te dá o necessário para hoje. Pense no sol. Por mais escura que tenha sido a noite, por mais que você a tenha odiado, por mais que tenha chorado nela, o sol não pede permissão para nascer. Ele nasce. Pontual, silencioso, sem julgamento. Não olha pela janela para ver se você se comportou bem ontem. Não revisa o seu histórico antes de iluminar o seu quarto. Ele simplesmente aparece, porque essa é a sua natureza. As misericórdias de Deus são assim. Não chegam porque você merece. Chegam porque Deus é Deus. Chegam porque é a fidelidade dele. Não depende do seu desempenho, mas do caráter dele. Salmo 35 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa frase não nega a noite. Diz que houve choro. Diz que a noite foi real. Mas também declara que a noite não tem direito eterno sobre você. Há uma manhã que vem. Talvez não chegue com risos altos, talvez venha com uma paz pequena, com um pouco de fôlego, com forças apenas suficientes para você se levantar. Mas ela vem, e essa pequena força também é misericórdia. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Sempre. Essa palavra ecoa novas a cada manhã. Eu te ajudarei. Eu te sustentarei. Não apenas quando você estiver firme. Não apenas quando já tiver avançado muito. Também quando você mal conseguir se sentar na beira da cama e dizer: Senhor, mais uma vez eu preciso que o Senhor me sustente. E aqui está o caminho de quem se levanta. Não muda tudo de uma vez. Dá um passo com a luz que tem hoje. Não precisa resolver toda a vida nesta manhã. Só precisa decidir ser filho outra vez. Decidir voltar a falar com Deus. Decidir não viver como escravo do que aconteceu ontem. Decidir tomar a misericórdia fresca de hoje e caminhar um pouco mais. Salmo 143:8 diz: faze-me ouvir pela manhã a tua misericórdia, porque em ti confio. Essa pode ser a sua oração ao despertar, antes do celular, antes das mensagens, antes da ansiedade, antes de lembrar do que está pendente. Senhor, faze-me ouvir a tua misericórdia nesta manhã. Amanhã, quando você abrir os olhos, diga em voz alta: bom dia, Senhor. Obrigado por uma misericórdia nova hoje. Ontem eu caí, mas hoje eu me levantarei. Ainda que eu more em trevas, tu és a minha luz. Faça isso durante 7 dias seguidos. Não como uma fórmula, mas como uma forma de ensinar a sua alma que cada manhã não é uma ameaça, é um presente. As misericórdias de Deus não se esgotaram ontem à noite. Hoje há novamente para você. Hoje Deus te diz: você não acorda em dívida, você acorda em presente. E Deus não apenas te dá manhãs novas. Ele tem poder para te devolver os anos que você pensou ter perdido. Esta promessa que vem agora é uma das mais ousadas que Deus faz em toda a Bíblia. Número 11. Os anos comidos pela lagarta. Há uma dor que nem sempre aparece no rosto, mas pesa como uma pedra no peito. Sentir que você perdeu anos. Não apenas perdeu uma oportunidade, não apenas perdeu um relacionamento, não apenas perdeu dinheiro, saúde, estabilidade ou paz. Você sente que perdeu tempo. E o tempo dói de um jeito diferente, porque parece que não pode ser reconstruída. Uma casa pode ser reconstruída. Um trabalho pode ser buscado novamente. Uma conversa pode ser tentada outra vez. Mas os
Os anos parecem ir embora para sempre. Talvez você carregue uma contagem secreta. Anos de casamento arruinados por uma traição. Anos de juventude, gastos em um vício, em um relacionamento que te apagou, em decisões que hoje te dão vergonha. Anos de trabalho investidos em uma empresa que faliu. Anos de criação em que agora você olha para o seu filho e pensa: não estive como deveria. Anos de oração em que você não viu o fruto que esperava. E, mesmo que ninguém saiba, por dentro há uma frase que volta uma e outra vez: já é tarde para mim. Mas Deus tem uma palavra para os anos consumidos. Em Joel 2:25, Deus fala a um povo que viu suas colheitas destruídas. Não foi uma perda pequena, não foi apenas uma má temporada, foi devastação. O que semearam, o que esperaram, o que cuidaram, o que deveria alimentar a sua casa, foi devorado. E no meio dessa terra vazia, quando ninguém tinha forças para prometer nada, Deus diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pela lagarta, pelo gafanhoto, pelo saltão e pelo pulgão. Escute essa frase: restituirei os anos. Não diz apenas, vou te dar algo novo. Não diz, esqueça o que aconteceu e siga em frente. Deus ousa nomear exatamente o que mais dói: os anos. E menciona a lagarta, o gafanhoto, o saltão e o pulgão, como se dissesse: eu vi cada forma de destruição. Vi o que começou pequeno. Vi o que devastou em silêncio. Vi o que terminou de consumir o que restava. 4 nomes para uma destruição total. E contra essa destruição total, uma palavra de Deus: restituirei. Agora escute com atenção. Deus não promete que você vai voltar literalmente ao calendário de antes. Você não terá 25 anos outra vez. Não vai acordar amanhã no ano que perdeu. Não vai desfazer cada cena como se nada tivesse acontecido. Mas Deus pode fazer algo mais profundo. Pode devolver o fruto que aqueles anos deveriam produzir e não produziram. Pode concentrar em uma fase breve o que você achou que levaria décadas. Pode fazer amadurecer na sua alma uma colheita que parecia impossível depois do incêndio. José perdeu anos no poço, anos como escravo, anos na prisão. Mas quando Deus abriu a porta, não apenas o tirou de lá, o levou a um lugar onde aqueles anos escuros se tornaram sabedoria para salvar muitos. Jó perdeu quase tudo, e Jó 42:10 diz que o Senhor restaurou a sua sorte e lhe deu o dobro de tudo que possuía. Davi caiu, chorou, foi quebrantado, mas Deus não terminou a sua história no seu pecado. Salmo 41:3 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de perdição e pôs um cântico novo na minha boca. Do poço ao cântico, da perda a uma voz nova. É isso que Deus faz. Ele não nega o poço, Ele o transforma em testemunho. Pense em um jardim depois de um incêndio. Tudo fica negro, a terra cheira a tragédia. Os caules estão queimados, as flores desapareceram, os galhos parecem ossos escuros saindo do chão. Qualquer pessoa diria: nada mais vai crescer aqui. Mas quando cai a primeira chuva, a cinta começa a se misturar com a terra. E o que parecia apenas destruição se torna alimento escondido. Meses depois, daquele mesmo solo brotam pequenos verdes. Depois flores. Depois vida. Às vezes mais forte do que antes. O que parecia destruição total era fertilizante secreto nas mãos do Criador. Não estou dizendo que o que você viveu foi bom. Não estou dizendo que você precisava passar por isso. Não estou chamando traição de bênção, nem abuso de propósito, nem perda de vitória. Estou dizendo algo diferente. Deus é tão poderoso que pode entrar até no que não deveria ter acontecido e tirar dali uma colheita que o inimigo nunca quis que nascesse. Jeremias 30:17 diz: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas. Diz o Senhor: a sua cura não depende de quantos anos você está ferido.
Depende do momento em que você decide entregar esses anos a Deus. Há bênçãos que só nascem no vale. Há fruto que só amadurece depois do inverno. Há uma ternura, uma sabedoria, uma compaixão e uma força que não aparecem nos dias fáceis. Mas quando Deus pega o que está quebrado e transforma em raiz, hoje faça uma lista honesta. Escreva: Senhor, sinto que perdi estes anos. E nomeie-os, não para se condenar, mas para entregar. No final escreva: eu te entrego estes anos e te peço que restitua o fruto que deveriam ter dado. Confio que tu podes concentrar em um ano o que não produziu em 10. O que parecia irrecuperável na sua história, Deus pode restaurar. Não o tempo, mas o fruto do tempo. E essa restituição que Deus promete, você não vai ver com os olhos antes de crer com a fé. Porque Miqueias 7:8 não é apenas um versículo de promessa. É um manual para viver pela fé enquanto você ainda está caído. No Emero 12, fé que declara antes de ver. Há algo em Miqueias 7:8 que talvez você não tenha visto com toda a sua força. O profeta não diz: caí, mas já me levantei. Não diz: morei em trevas, mas já saí. Ele não está falando de uma sala iluminada, olhando para trás, com tudo resolvido. Está falando do chão. Está falando enquanto ainda dói. Está falando quando a escuridão ainda não foi embora. E mesmo assim declara: ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Ainda que eu more em trevas, o Senhor será a minha luz. Olhe para os verbos: levantar-me-ei, será a minha luz. Futuro. Promessa ainda não vista, realidade ainda não tocada com as mãos. Miqueias não esperou se sentir forte para falar como alguém que se levantaria. Não esperou ver a saída para declarar que Deus seria sua luz. A fé bíblica muitas vezes começa assim, com uma boca tremendo, um coração cansado e uma promessa dita antes que a alma a sinta por completo. Porque há momentos em que você não pode dizer: já estou bem. Seria mentira. Não pode dizer: já não dói. Ainda dói. Não pode dizer: já vejo claro. Ainda há neblina. Mas você pode dizer: eu me levantarei. Pode dizer: Deus será a minha luz. Pode dizer: isso não termina aqui. Não porque você já tenha todas as respostas, mas porque Deus já falou antes que o seu medo. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Leia devagar: certeza do que se espera, convicção do que não se vê. A fé não nega o visível, apenas não permite que o visível seja a última autoridade. Você vê o chão, mas a fé declara levantar. Você vê trevas, mas a fé declara luz. Você vê perda, mas a fé declara restituição. Você vê uma história quebrada, mas a fé declara que Deus ainda está escrevendo. E talvez você precise de permissão para isso. Você não precisa sentir a promessa para declará-la. Não precisa se sentir curado para dizer: Deus está me curando. Não precisa se sentir restaurando. Não precisa ver seu filho na porta para declarar: minha casa ainda pertence ao Senhor. Às vezes a sua boca precisa ensinar ao seu coração aquilo que o seu coração ainda não consegue crer. Às vezes você repete a verdade não porque já a sente, mas porque se recusa a continuar alimentando a mentira. Romanos 4,17 diz que Deus chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Abraão ouviu uma promessa quando seu corpo e as suas circunstâncias diziam o contrário. A fé não nasceu porque tudo parecia fácil. A fé nasceu quando Deus falou e Abraão decidiu dar mais peso à voz de Deus do que à evidência da impossibilidade. Mas escute isso com equilíbrio. Declarar não é manipular Deus. Não é repetir frases para obrigar o céu a te obedecer. Não é inventar promessas para cobrir desejos próprios. A declaração cristã não cria uma nova verdade. Ecoa uma verdade que Deus já disse.
Você não declara para controlar Deus. Declara para alinhar a sua alma com a palavra dele. Declara porque se Deus disse, a sua boca tem o direito de repetir. Josafá não esperou a batalha terminar para adorar. Davi não esperou sair do vale para dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele disse isso no vale, com sombras ao redor, com inimigos perto, com incerteza à frente. E esse é o tipo de fé que Deus está formando em você. Uma fé que não apenas canta quando a resposta chega, mas que aprende a falar enquanto ainda caminha na pergunta. Pense em uma sala de parto. O bebê ainda não nasceu. Você ainda não o tem nos braços, ainda não viu o seu rosto. Mas ele já tem nome, já há roupas preparadas. Já existe um berço esperando. Alguém já fala dele como se já estivesse aqui, porque mesmo sem ser visto, a sua chegada já governa a casa. Assim funciona a fé. Ela não espera ter a promessa nos braços para nomeá-la. Prepare espaço para o que Deus disse que virá. A esperança bíblica não é um desejo lançado ao vento. Ela tem um Deus que te chama, um caminho aberto por Cristo e uma força que não nasce de você. Por isso não é ilusão, é substância, é uma corda que te sustenta quando as suas emoções querem soltar. 2 Coríntios 4:18 diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O que você vê hoje pode ser real, mas não é eterno. A palavra de Deus permanece mais do que a sua noite. Esta semana, escolha uma promessa bíblica específica para a sua situação. Uma só. Escreva em uma folha, cole no seu espelho. E, a cada manhã, antes que o medo fale primeiro, olhe para si e declare em voz alta. Não espere sentir. Diga até que a sua alma comece a reconhecer o som da verdade. A fé não espera ver para crer. Crê e então vê. Diga a promessa antes de senti-la. Hoje Deus sussurra, o que eu prometo, eu cumpro. Comece a declarar comigo, e se a fé declara antes de ver, há algo que ela pode antecipar com certeza absoluta. O mesmo capítulo de Miqueias promete, apenas 2 versículos depois, algo que acontecerá com essa inimiga, e você precisa saber disso antes que este vídeo termine. No Emero 13, a inimiga ficará envergonhada. Quase ninguém cita Miqueias 7:10, mas esse versículo está colado ao 8 como uma resposta direta de Deus. Não é uma ideia à parte, é a continuação da mesma promessa. Primeiro Deus te diz, embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora mora nas trevas, o Senhor será a minha luz. E então, como se o céu se virasse para olhar para aquela voz que zombou de você, acrescenta, e a minha inimiga o verá, e a vergonha a cobrirá. Que forte é isso! Deus não apenas promete te levantar, também promete que o teu levantar responderá por você. Porque você sabe o que é carregar uma voz acusadora. Às vezes tem nome e rosto. Alguém que te apontou, alguém que disse, eu sabia que você ia cair. Alguém que pegou a sua pior fase e a transformou em fofoca. Alguém que te lembrou do seu erro mesmo depois de você ter se arrependido. Talvez tenha sido na igreja. Talvez tenha sido na sua família. Talvez tenha sido uma amizade. Talvez tenha sido a sua própria mente repetindo durante anos. Você é isso. Você não muda. Você sempre será lembrado pelo mesmo. Mas Deus diz que essa inimiga verá. Verá a sua restauração. Verá a sua luz. Verá que você não ficou no chão. Verá que a noite não conseguiu te engolir. Verá que o pecado não teve a última palavra. Verá que a dor não roubou a sua identidade. Verá que a vergonha que tentou te vestir já não serve mais em você. Você não precisa viver se explicando para todos. Não precisa se defender em cada conversa. Não precisa correr atrás de quem te entendeu mal para convencê-los de que Deus está sim operando em você. Quando Deus restaura uma vida, essa restauração se torna testemunho. O seu levantar se torna argumento. A sua paz começa a falar. A sua obediência começa a responder.
A sua nova maneira de caminhar diz mais do que 1000 discursos. Isaías 61:3 diz que Deus dá glória em lugar de cinzas, óleo de alegria em lugar de pranto, manto de louvor em lugar de espírito angustiado. Olhe bem essa troca. Ele não apenas tira as cinzas, coloca a glória nesse mesmo lugar. Não apenas seca o luto, derrama alegria onde antes havia perda. Não apenas acalma a angústia, te veste com louvor onde antes você estava coberto de peso. Deus não deixa espaços vazios quando restaura. Ele preenche o mesmo lugar que foi marcado pela dor com um novo sinal da sua graça. E depois Isaías 61:7 diz: em lugar da vossa dupla vergonha e da vossa desonra, tereis dupla honra na vossa terra. Dupla honra. Você não volta simplesmente ao ponto onde estava antes de cair. Deus pode te levantar com uma profundidade que você não tinha antes, com uma ternura que você não conhecia, com uma autoridade nascida de ter sido sustentado por Ele na noite. A inimiga queria te dizer: você é a sua queda. Deus te diz: você é meu filho, você é minha filha. A inimiga queria te congelar no seu pior capítulo. Deus te chama pelo seu nome verdadeiro. E essa troca de identidade é a maior vitória. Porque a restauração não começa quando todos mudam de opinião sobre você. Começa quando você deixa de viver de acordo com o nome que a vergonha te deu. Pense em um julgamento injusto. Durante anos, alguém te acusou, te apontou, te condenou por um erro do qual você já se arrependeu ou por algo que nem aconteceu como contaram. Você viveu com essa mancha sobre você, caminhava e sentia que todos olhavam para o seu histórico. Mas um dia aparecem os documentos verdadeiros. A história é exposta. A verdade se levanta e aqueles que falavam com tanta certeza começam a baixar o olhar. Você não precisou gritar, não precisou arrombar portas, não precisou se sujar defendendo seu nome. Os fatos falaram por si. Assim é a justificação de Deus. Você não precisa gritar, a sua vida restaurada fala. Isaías 54:17 diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará e condenarás toda língua que se levantar contra ti em juízo. Isso não significa que nunca falaram de você. Significa que essas palavras não terão a autoridade final sobre o seu destino. Uma língua pode ter te ferido, mas não pode te definir. Uma acusação pode ter te perseguido, mas não pode se sentar no trono que pertence a Deus. E tenha cuidado com isso. Não busque a vergonha da sua inimiga como vingança pessoal. Não se trata de sentir prazer em ver outros caírem. Não se trata de viver esperando que alguém pague pelo que disse. A sua parte não é envergonhar. A sua parte é curar. A sua parte é obedecer. A sua parte é permitir que Deus reconstrua o que foi quebrado. A justificação pertence ao Senhor. Hoje, coloque nas mãos de Deus esse nome, essa voz, essa memória, essa pessoa que se alegrou com a sua queda. Diga: Senhor, eu não vou defender o meu nome a partir da ferida. Tu o defendes. Eu me dedico a ser restaurado. Tu te dedicas a me justificar. Deus não apenas te levantará, o seu próprio levantar será o seu testemunho diante daqueles que duvidaram. Hoje Deus te sussurra: pare de se defender. Eu lutarei por você enquanto você é curado. E toda essa palavra, cada promessa, cada verdade, cada camada de Miqueias 7:8, não serve de nada se não descer à terra, se não se tornar uma ação concreta que você possa fazer hoje. Por isso, a próxima sessão é a mais importante para os próximos 7 dias da sua vida. Número 14. Um passo na luz que você já tem. Muitos crentes não estão paralisados porque Deus não falou com eles. Estão paralisados porque querem que Deus mostre todo o futuro antes de obedecer no presente. Querem saber como a história vai terminar, quanto tempo o processo vai durar, quem vai ficar, qual porta vai se abrir, qual dor vai embora, qual resposta vai vir depois. Querem um mapa completo antes de se mover.
e enquanto esperam uma clareza total, ficam parados no mesmo lugar onde caíram. Mas quase nunca Deus guia assim. Deus não costuma te mostrar os próximos 10 anos para só então você decidir caminhar. Muitas vezes, Ele te dá uma luz pequena para um passo pequeno. E essa luz, mesmo que para a tua ansiedade pareça pouca, é suficiente para hoje, não para controlar tudo, não para entender tudo, não para resolver tudo, para dar o passo que está diante de você. Salmo 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Repare nas palavras exatas. Lâmpada para os meus pés, não um farol para todo o horizonte, não um refletor para ver toda a estrada, lâmpada para enxergar onde pisar agora. A palavra de Deus nem sempre mostra o final da rota, mas mostra o próximo lugar onde você não deve pisar e o próximo lugar onde você pode avançar. E talvez isso seja o que mais te custa aceitar. Você quer que Deus diga se tudo vai ficar bem em 6 meses. Deus te diz: perdoa hoje. Você quer saber se sua família será restaurada por completo. Deus te diz: fala com ternura hoje. Você quer saber se sua alma vai voltar a se sentir viva. Deus te diz: abre o salmo hoje. Você quer entender todo o processo. Deus te diz: dá este passo. Assim se levanta quem caiu, nem sempre com um salto grande, dramático, perfeito. Às vezes se levanta com um ato pequeno de obediência. Hoje você senta na beira da cama e ora, mesmo que seja uma frase. Amanhã você manda aquela mensagem que tem adiado. Depois de amanhã, você deixa de entrar naquele lugar que te faz mal. Depois você lê um versículo. Depois você pede ajuda. Depois você respira. Depois você tenta de novo. E quando olha para trás, descobre que não foi um grande salto que te tirou da escuridão, mas muitos passos pequenos, dados com Deus. Salmo 37, 23 diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Passos, não sempre o mapa. Passos. Deus sabe ordenar o pequeno. Deus sabe usar uma decisão simples como semente de uma restauração imensa. Não despreze o passo pequeno que você pode dar hoje, porque muitas vezes a saída não começa com uma porta gigante, mas com uma fresta de luz. Pense em um farol numa costa escura. Um barco está no meio da tempestade, longe do porto. O vento bate, as ondas se levantam, e o capitão queria ver todo o caminho até chegar em terra firme. Mas o farol não ilumina 100 quilômetros. Ele ilumina só o suficiente para o barco não bater nas rochas próximas. E quando o barco avança, a luz serve para o próximo trecho. Assim caminha a fé. Você não vê os 100 quilômetros. Você vê os próximos metros. E isso basta uma vez. E depois outra, e depois outra, até chegar ao porto. Provérbios 16, 9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você pode planejar, pode pensar, pode pedir direção, mas não transforme a necessidade de entender tudo em desculpa para não obedecer nada. Há coisas que Deus endireita enquanto você caminha, não enquanto você fica parado imaginando todos os erros possíveis. Isaías 30, 21 diz: os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Muitas vezes a direção chega quando você já está disposto a se mover. Por isso, nos próximos 7 dias, antes de pegar o telefone pela manhã, antes de abrir mensagens, antes de deixar o mundo falar primeiro, diga em voz alta: hoje eu caí, mas eu me levantarei. Embora eu more nas trevas, o Senhor será a minha luz. Depois pergunte a Deus: Senhor, qual é o passo pequeno de hoje? Um só. Talvez seja fazer uma ligação que você tem adiado. Talvez seja parar de revisar algo que reabre a ferida. Talvez seja ler um versículo. Talvez seja pedir perdão. Talvez seja ter uma conversa honesta com seu cônjuge.
Talvez seja escrever uma mentira que você acreditou e colocar embaixo uma verdade de Deus. Não mude tudo hoje. Mude uma coisa. Obedeça uma luz. Dê um passo. E no fim do dia, mesmo que o passo tenha sido pequeno, diga ao Senhor: obrigado, porque hoje eu caminhei contigo. Isso também conta. Isso também é levantar. Isso também é fé. Não peça para Deus te mostrar os próximos 10 anos. Peça luz para o próximo passo de hoje. Hoje Deus te diz: dá um passo. Eu cuido do próximo. Uma última palavra antes de você fechar este vídeo, porque tudo o que vimos hoje não serve de nada se você não fizer uma coisa: levantar, não amanhã, não quando se sentir pronto. Hoje, no Emero 15, levanta-te hoje. Se você chegou até aqui, não é coincidência. Não porque este vídeo tem algo especial em si mesmo, mas porque Deus sabe como fazer uma palavra chegar exatamente onde alguém está sangrando. Deus não manda palavras ao acaso, não desperdiça consolo, não envia luz onde ninguém precisa dela. Se esta frase chegou até você hoje, se você ainda continua assistindo, se algo dentro de você não fechou esta janela, é porque há uma parte da sua alma que sabe que Deus está falando com você. E agora, o versículo já não está distante, já não é uma frase antiga escrita em um livro que você lê de vez em quando. Agora está dentro de você. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora more nas trevas, o Senhor será a minha luz. Repita isso por dentro, não como quem repete palavras bonitas. Repita como quem encontra uma chave que estava perdida, como quem ouve o próprio nome depois de muito tempo vivendo sob apelidos de vergonha. Porque talvez você tenha caído, talvez a queda tenha sido moral e ainda seja difícil se olhar sem culpa. Talvez tenha sido uma crise externa, algo que você não provocou, mas que mesmo assim te deixou no chão. Talvez tenha sido emocional, aquela queda silenciosa em que ninguém percebe que você está se apagando por dentro. Talvez você não só tenha caído, talvez você tenha habitado nas trevas. Se acostumou com esse quarto escuro, decorou ele com desculpas, chamou de meu jeito de ser, chamou de o que sobrou para mim, chamou de não há mais nada para mim. Mas hoje, Deus vem chamá-lo pelo verdadeiro nome. Uma casa da qual você já pode sair. Isaías 61 diz: levanta-te, resplandece porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Escute a primeira palavra, levanta-te. Não é uma sugestão leve, não é um conselho decorativo. É uma ordem carregada de amor. Deus não diz, levanta-te, para exigir uma força que você não tem. Ele diz, levanta-te, porque a tua luz já chegou, porque você não vai se levantar sozinho. Porque antes de te pedir para ficar de pé, Ele já colocou a sua glória sobre a tua escuridão. E talvez você diga, mas eu não me sinto pronto. Ninguém se sente pronto para se levantar depois de uma queda profunda. Pedro não se sentia pronto junto ao fogo de brasas. Davi não se sentia limpo quando pediu um novo coração. O filho pródigo não se sentia digno quando voltou para casa. Mas nenhum deles foi restaurado porque se sentiu pronto. Foram restaurados porque voltaram, porque deixaram de negociar com o chão. Pense em um boxeador derrubado no ringue. Ele cai forte. O golpe foi real. O público prende a respiração. O árbitro começa a contar. 3, 4, 5. Todos acham que acabou. Alguns já desviam o olhar. Outros já comemoram a derrota. Mas, de repente, aos 8 segundos, o boxeador mexe um dedo. Aos 9, apoia uma mão. Aos 10, com as pernas tremendo, ele está de pé. E o estádio inteiro explode, não porque ele já venceu a luta, mas porque ele se levantou. Hoje, Deus não está contando os segundos para te ver perder. Ele está contando contigo para te ver levantar. Efésios 5,14 diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Não diz iluminará. A luz vem dele, a força vem dele. O primeiro passo você dá.
mas a vida que te sustenta vem de Jesus. E Filipenses 1,6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus não começou uma obra em você para abandoná-la no meio do caminho. Não escreveu os primeiros capítulos da sua história para deixar as últimas páginas em branco. O que ele começou, ele termina. Mesmo que você tenha feito pausas, mesmo que tenha se perdido por temporadas, mesmo que tenha chorado mais do que avançado, Deus permanece fiel ao começo que colocou dentro de você. A esperança não é ingenuidade. A esperança é escudo. O inimigo teme uma pessoa que, mesmo caída, continua olhando para cima. Porque enquanto você olha para cima, você ainda sabe de onde vem o seu socorro. Enquanto você repete a promessa, ainda existe fogo sob as cinzas. Enquanto você diz, eu me levantarei, o chão deixa de ser destino e passa a ser ponto de partida. Agora, se você estiver em um lugar onde pode fazer isso, levante-se. Se não puder, coloque a mão sobre o seu coração. Se estiver dirigindo, apenas respire e ouça. Se estiver deitado, em um hospital, em um transporte, na cozinha, fazendo tarefas em casa, esta palavra também é para você. Feche os olhos se puder e repita comigo, devagar. Hoje declaro diante de Deus e diante de toda voz que me acusa, embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu more nas trevas, o Senhor será a minha luz. Eu não sou a minha queda. Eu sou filho amado do Pai. Eu sou filha amada do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Mesmo que você caia, você se levantará. Mesmo que more nas trevas, a luz de Deus te guiará em cada passo. Hoje Deus te sussurra: eu já te levantei no espírito, agora deixa eu te levantar na carne. Quando começamos esta mensagem, eu te disse que existe uma voz que se alegra com a tua queda e outra voz que sussurra: ainda não te solto. Depois desses minutos juntos, você já sabe qual é qual. Você já sabe que a voz que te acusa, te afunda e quer te deixar vivendo em vergonha não vem do Pai. E você já sabe que a única voz com direito de escrever o final da tua história é a voz de Deus. Hoje você recebeu uma verdade para guardar bem fundo. Deus não se alegra quando você cai. Ele se alegra quando você volta. Nem toda escuridão é castigo. 7 vezes cai o justo, mas se levanta de novo. Deus nem sempre apaga a tua noite de imediato, mas se torna luz dentro dela. Ele pode te restaurar no mesmo lugar onde você falhou, te dar misericórdias novas a cada manhã, restituir o fruto dos anos que pareciam perdidos e te ensinar a declarar a promessa antes de vê-la. Esta noite, antes de dormir, apague todas as luzes do seu quarto. Fique alguns segundos em silêncio e diga em voz alta: ainda que eu ande em trevas, o Senhor será minha luz. Depois acenda uma única luz, uma vela, uma luminária, a tela do celular. Essa pequena luz representa Deus com você hoje. E durante os próximos 7 dias, todas as manhãs, antes de tocar no seu telefone, diga: hoje eu caí, mas me levantarei. Ainda que eu ande em trevas, o Senhor será minha luz. Depois peça a Deus um passo pequeno, um só, e caminhe nele. Se esta mensagem te ajudou, compartilhe com alguém que está carregando escuridão. Essa pessoa não é coincidência, é missão. Se inscreva no canal se você quer continuar caminhando com essa família em direção à luz. E volte amanhã. Deus ainda tem palavra fresca para você. Agora declare comigo: hoje declaro diante de Deus e diante de toda voz que me acusa. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Ainda que eu ande em trevas, o Senhor será a minha luz. Eu não sou a minha queda, eu sou filho amado do Pai. Eu sou filha amada do Pai. Ele não soltou a minha mão, não apagou a minha história e escreve o capítulo final com a sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Pai bom, eu te entrego hoje quem está me ouvindo. Tu conheces o nome,
a queda e a escuridão dessa pessoa. Sussurra aos ouvidos dela o que só tu sabes dizer. Levanta, sê a luz dela, e que ela não feche este vídeo igual a como começou. Em nome de Jesus. Amém, eu te amo em Cristo. Levante-se hoje. Nos vemos amanhã com mais palavra fresca do Pai para você. Inscreva-se, compartilhe, volte,